Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando hoje para a gente fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos alguns dos destaques do mercado e também aquelas informações que o nosso setor de análise separou, tanto daqueles ativos que tiveram uma movimentação diferenciada na última semana, quanto daqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nessa semana, né? Começando sempre com o relatório Focus do Banco Central, que mede as expectativas dos principais economistas em relação aos principais indicadores da economia, né? O que a gente tem focado bastante em relação a essa questão do PIB, o mercado já rebaixou, agora espera que o PIB no Brasil caia 1,18% em 2020, a nossa expectativa é de que pelo menos caia entre 4% e 5%, então a gente deve ver sim nas próximas semanas a perspectiva do PIB continuar baixando, né? Em relação à economia, política, de forma geral, tanto no Brasil quanto no mundo, destaques aí para o coronavírus, né? Falando do coronavírus em si, a gente vem vendo as mortes diminuindo na Espanha e na Itália, o que é positivo, e até nos Estados Unidos, né, que ainda estão numa curva ascendente, o número de internações parece ter caído um pouco, pelo menos normalizado nos últimos dias. Nós tivemos também números de seguro-desemprego nos Estados Unidos batendo recorde, assim como já era esperado, somaram mais de 6,6 milhões de reais e continua mostrando, né, o forte impacto do coronavírus na economia americana. Aqui no Brasil a gente já começou a ver algumas estimativas em relação a desemprego, né, e na média do que a gente viu até agora, na casa de 15% até 20% que possa subir o desemprego até o final do ano em função da questão do coronavírus. Lembrando que lá nos Estados Unidos também nós tivemos a desistência do Bernie Sanders como um candidato à presidência, né, ou pelo menos lutando para disputar com o Trump, né, o que acaba sendo positivo para o mercado também. Aqui no Brasil nós tivemos a divulgação do IPCA de março, que ficou em 0,07 na comparação mensal, na comparação anual foi de 3,3%, e esse foi o menor resultado para o mês de março desde o início do Plano Real. Então a inflação aí segue acomodada, a gente segue de olho, né? Principalmente porque a gente pode ter, em caso de desabastecimento ou alguma coisa assim, alta nos preços dos alimentos e a inflação começar a impactar, o que até agora não ocorreu. Nós tivemos também a S&P reafirmando o rating do Brasil em BB-, né? Mas agora trocando a perspectiva de positiva para estável, né? A S&P espera um crescimento do PIB menor e um desempenho fiscal pior, né, em função da questão do coronavírus. Então o governo vai ter gastos extraordinários antes que a recuperação econômica recomece e que aquelas reformas tão importantes aí para a nossa economia voltem a estar no radar, tá? Então, pelo menos manteve aí o rating BB-, tá? Nós tivemos também a reunião da OPEP e da Rússia, onde foi aprovado o corte histórico na produção de petróleo, a redução vai ser em torno aí de 9,7 milhões de barris por dia, isso representa em torno de 10% da oferta global, chegou até a se falar mais em 12, 13, 15 milhões de barris, mas a gente entende sim, né, que esse número pelo menos deve diminuir a instabilidade nos preços, até porque a demanda está muito baixa, né? E deve persistir baixa, deve continuar baixa enquanto tiver toda essa questão do coronavírus, né? Então dá para se chamar assim o corte de positivo, até porque não tem como a OPEP puxar a demanda, né? O que eles podem fazer é cortar e talvez lá na frente, se os preços não recuperem, eles possam fazer mais cortes, tá? E o que esperar da próxima semana? Essa semana a gente tem resultados do PIB do primeiro trimestre da China, já contando com impactos do coronavírus, e além disso tem dados por lá de produção industrial, vendas no varejo e taxa de desemprego, então a gente vai ver, né, como é que a economia está se comportando e está conseguindo se recuperar. Nos Estados Unidos, destaques para o livro bege, produção industrial de março e também pedidos de seguro-desemprego. Aqui no Brasil nós vamos ter a divulgação do IBCBR, que funciona como uma prévia do PIB, mas ainda do mês de fevereiro, né? Então não tem muita relevância, tá? Em relação à agenda de proventos, nós temos ficando ex-proventos essa semana a CCR, Rodovias, no dia 13 e a Raia Drogasil no dia 14. Em relação ao mercado, né, o Ibovespa segue atuando graficamente naquela região entre os 69 mil pontos, onde nós temos um suporte, e os 77 mil pontos, onde nós temos uma resistência. O Ibovespa rompendo essa resistência pode voltar a operar lá na casa dos 85 mil pontos,
e caso o Ibovespa perca lá a casa dos 70 mil, 69 mil, pode voltar a operar lá próximo aos 60 mil pontos, né? O Ibov fechou com uma semana bastante positiva, subiu 11,7%. Lá nos Estados Unidos também o S&P teve o maior ganho semanal desde 1974, subiu 12,1%. Fechando a semana aqui o Ibov é 77.681 pontos e no ano o Ibovespa caindo 32,83%. Principais destaques de baixa: Suzano com 11% de baixa, JBS 6,8%, Rumo 5,6%, Carrefour 5,5%, BIF 1,37%. Principais destaques de alta: C&A 41%, BR Distribuidora 40%, a Edux Antiga Estácio 28%, BTG Pactual 29% e CVC 30%. Né? Dessas aqui que teve um fato relevante foi o BTG, né, o BTG Pactual, que anunciou um novo programa de recompra de ações. Eles devem recomprar até 15 milhões de ações. Mais notícias aqui de empresas, né, pessoal? Lojas americanas, normalmente a Páscoa é muito importante, né? Esse ano a gente deve ter vendas na Páscoa caindo aí mais de 30%, mesmo com o esforço de vendas aí sendo feito pelo e-commerce, né? Lembrando que a gente tinha uma expectativa antes do coronavírus de pelo menos as vendas subirem 5%. Ao invés de alta de 5%, a gente deve ter uma queda de pelo menos 30% em relação à Páscoa do ano passado. Já a B3, apesar da crise, né, nos outros momentos de crise, tudo bem que por enquanto essa baixa foi bem rápida, né, mas nos outros momentos de crise a gente via o número de investidores diminuindo. Dessa vez a gente vê o número de investidores aumentando, a B3 chegando a 2,3 milhões de investidores no final de março, o que é positivo para a companhia. A Gerdau anunciou mais medidas para reduzir produção em função do coronavírus. A empresa anunciou que vai fazer o abafamento do Alto Forno 2 da usina de Ouro Branco, que tem capacidade para produção em torno de 1,5 milhão de toneladas de aço por ano, né? Isso em função da redução da demanda tanto da indústria quanto da construção civil. Já o Alto Forno 1, né, também de Ouro Branco, que tem capacidade para 3 milhões de toneladas de aço, né, de produção, continua operando. Outra empresa que anunciou suspensão de atividades foi a Tupi, dessa vez das atividades lá no México. Né? A FIT rebaixou a Guararapes, que controla a Riachuelo, de A- para A+, né? A empresa continua com grau de investimento, mas a FIT destacou, né, que a empresa apresenta uma maior vulnerabilidade em relação à queima de caixa em função do coronavírus. Tá? Lembrando que a Riachuelo está com todas as lojas fechadas. Já na semana passada, já pela segunda semana seguida, foi anunciada a alta de preços de celulose de fibra curta na China, bateu $462 por tonelada. Isso é bom para Suzano, é bom para a Klabin, né? A gente já vem comentando há algum tempo que aparentemente o preço da celulose encontrou um piso. Né? Já a Brasil Foods anunciou que está autorizada novamente para exportar para a China, no caso aqui a planta de Dourados, né? Essa planta tem capacidade de abate de aproximadamente 130 mil aves por dia e é a 14ª planta da Brasil Foods autorizada para exportar para a China, né? Dessas 14 plantas, 10 são de aves e 4 de suínos. Outra empresa que vai sofrer bastante também em função da questão do coronavírus é a Ambev, né? Muito provavelmente as vendas, isso considerando o período de 15 de março a 31 de março, de bebidas alcoólicas caíram mais de 50%, isso levando em conta destilados, cachaça, cerveja e vinho. Né? E vale lembrar que no caso da Ambev, mais de 50% da receita vem de bares e restaurantes que estão fechados aí em função do coronavírus. Já a Gol também anunciou mais medidas, né, para estancar a crise, né, incluindo que vai reduzir remuneração de tripulantes em até 50%, e a diretoria da empresa vai ter redução de até 40% nos salários. Lembrando que a Gol também suspendeu o guidance para 2020 e para 2021. Já o Banco do Brasil já tinha sido questionado pelo Banco Central em relação ao pagamento de proventos. O banco comunicou que vai cumprir uma resolução do Conselho Monetário Nacional e que vai pagar 25% em dividendos para os acionistas em 2020, movimento que também deve ocorrer com os outros bancos. Né? Já o Banco Inter anunciou que ultrapassou a marca de 5 milhões de correntistas, isso considerando o 7 de abril desse ano, o que é uma alta de 155% em relação ao mesmo período
do ano passado, né? E na prévia operacional, nos 3 primeiros meses de 2020, foram abertas mais de 890 mil novas contas, né? O Banco Inter aí vem mês após mês, né, mostrando um forte crescimento na base de clientes, o que é bastante positivo também. E para finalizar, né, pessoal, mais notícias boas para o setor de frigoríficos, né? O fluxo de notícias continua positivo. O Egito habilitou 42 plantas brasileiras para exportar carne para aquele país, né? Sendo 15 frigoríficos de carne bovina e 27 de aves. Além disso, eles também renovaram a habilitação de 95 exportadores brasileiros que já atuam com exportação para o Egito, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar. Gostaria de desejar aí, mesmo que de maneira atrasada, uma boa Páscoa a todos e uma ótima semana. E para finalizar, deixar aqui sempre para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos de recomendações, né, pessoal, da parte de ações, nós temos o Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo, tem carteira de dividendos, small caps, carteira de ações internacionais, fundos de investimento em ações, temos o Top Fundos, que é focado em fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Carteiras, que é para quem quer montar carteira diversificada, com fundos imobiliários, as carteiras de ações e também renda fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, day trade, swing trade, position trade, e que também tem as recomendações de longo prazo, e o completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também a parte aqui dos relatórios grátis, né, para quem quiser conhecer o blog, a nossa lista do WhatsApp, canal Telegram, os e-books e também vou deixar todos os nossos contatos aí para quem quiser bater um papo com a gente, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.